Boa tarde, estamos aqui para a nossa terceira live dessa quaresma educativa com Santa Hildegarda. Sejam todos bem-vindos, vamos ouvindo a música até que o Instagram comunique as pessoas de que estamos ao vivo. Quem está entrando, por favor, convide os amigos, que hoje nós vamos tratar do primeiro grupo de vícios e virtudes de Santa Hildegarda, que vai trazer uma clareza para vocês. Todo mundo aqui rumo à tenda de ouro? Não queria tentar ser aquilo que ainda não é. A vida não é um teatro, filme ou reality show. Você é um cristão e não um ator. Por isso que boa tarde a todos que estão entrando. Deixa eu ver quem está entrando que eu não enxergo, gente. A Carla, Maria Leila. Caderninho na mão, gente. A Dila tá aqui também. Ana Rocha, Alessandra. A vida é curta pra viver assim à toa. Bendeg, acho que é isso. Gila, boa tarde. Mega Aragão, prazer de ter aqui, boa tarde. Adriana. Amém de Semijoias. Que prazer ter uma blogueira aqui, gente. Carla, boa tarde. Maria Dionísio, boa tarde, gente. Boa tarde. Rita de Castro, muito boa tarde. Santa Tarde, Felipe Regardi. Dri. Não tá conseguindo compartilhar? Olha aí, gente, tanto que o Instagram tá me boicotando. É isso, né? Avisem lá as pessoas que nós já estamos online. Marisa e Vânia. Vamos dar um minuto ouvindo a musiquinha aqui. Pegar sua energia boa, porque hoje nós vamos colocar para moer aqui. Convidem aí os amigos para que esse momento seja único, bom para nós. Sidney, aproveitem esse momento, gente. Arlene, Jordânia, Alu Santos, um prazer, Santa Tarde, um prazer ter você aqui. Você é um cristão e não um ator. Vamos lá, gente, tentem convidar seus amigos aí, pra gente ter o maior número de pessoas aqui hoje. Sua missão é ser profeta, mas só palavras não vão te ajudar. Quando com Deus se encontrar, a sua atitude é o que vai te salvar ou te censurar. Seja você. Muito boa tarde. Deus te vê, seja você. Então vamos lá, gente. Santa tarde para todos vocês. Só vou passar uma mensagem aqui lá no grupo, no canal, que nós já estamos ao vivo. Então vamos começar a nossa tarde aqui hoje, nossa tarde de aprendizado com Santa Hildegarda, porque todos nós estamos querendo galgar uma etapa, não é mesmo? Quem assistiu aqui a live de ontem entendeu um pouquinho sobre essas etapas, né, da nossa vida espiritual. Então eu vou voltar aqui um pouquinho só para que fique entendido algumas coisas. Deixa eu ver aqui. É bom ver a Fabi aqui. Oi!
A arquiteta Nancy, boa tarde. Boa tarde a Márcia, que eu estou vendo aqui agora, muito boa tarde. Então, gente, aí eu recebi algumas perguntas, né, em relação ao que a gente falou ontem. Então, vamos dar uma recapitulada aqui, né, só pra gente internalizar e entender um pouquinho. Boa tarde a todos que estão entrando, tá? Estamos começando agora. Vamos dar uma recapitulada só pra entender aqui. Gostou da música, Rose? Que bom. Só pra gente entender aqui, porque ontem vieram várias perguntas acerca do que nós comentamos ontem, né? Se eu posso estar em várias etapas da vida, porque não é a vida corpórea, né? É a vida espiritual, é um estado espiritual, uma etapa espiritual, né? Algumas pessoas vieram falar, mas a gente não pode nascer em outra etapa, a gente já não pode nascer na terceira etapa, na quarta etapa. Não, gente. Todos nós nascemos naquela primeira etapa. Por quê? Sabe quando a gente vai para a academia? Nós não vamos para a academia e no início a gente não tem que pegar ali, começar com um pezinho pequeno para fortalecer o nosso corpo. Essas etapas não é uma etapa ruim, tá? São etapas necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso que Deus nos permite passar por essas etapas. Boa tarde, Carol. Deus nos permite passar por essas etapas para que a gente ganhe músculo. Músculo espiritual. Não é um músculo aqui do nosso corpo, né? Mas é a força espiritual. Que nós nos recarreguemos, né? Nos tornemos espiritualmente fortes. Por isso que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não vou dizer todas, os acometimentos das debilidades, das nossas fraquezas, Deus permite que a gente passe para arrancar de nós virtudes. Tanto que Santo Hildegarda fala que muitas vezes uma pessoa não é curada porque Deus não quer. Mas não é porque Deus não quer, porque Deus está impondo um castigo àquela pessoa, porque Deus está se vingando daquela pessoa. Não, é porque Deus está usando daquela debilidade, seja um vício, seja uma doença, tá? Para extrair daquela pessoa virtude. Porque são esses vícios que vão nos levar às virtudes. A necessidade do encontro com as virtudes. Assim como quando a gente fala de boas inclinações e más inclinações dos temperamentos. Nós precisamos ter o bom uso das nossas más inclinações. Por quê? Vamos colocar ali um colérico. Eu gosto sempre de me colocar aí no negócio. Um colérico, né? Um colérico, ele tem por impulso, né, uma reação que é característica da sua constituição de brigar. E não tem necessidade de brigar sempre. Ele precisa cultivar a paz, né? Ser pacífico, trazer a paz para dentro de si, né? Principalmente para os seus relacionamentos interpessoais e tal. Só que tem determinados momentos que a gente não pode ser pacífico, né? Se a gente está diante de uma guerra, por exemplo, nós precisamos ter forças de ter impulsos, né? Um impulso de força de reação. Isso é necessário. Então, existe aí uma questão que tem que ser equilibrada. Então, a gente tem que fazer o bom uso dessas coisas. E adentrando agora no que a gente vai falar, eu trouxe aqui uma espinha, né? Trouxe aqui a nossa coluna vertebral, né? Todos nós temos aqui a nossa coluninha vertebral. E essa leitura, nós vamos falar, nessa leitura de hoje, nós vamos falar das 7 forças espirituais, das 7 principais forças espirituais que Santa Hildegarda vai nos trazer, tá? E dentro dessas forças, dessas energias espirituais, né, dessas virtudes, tem ali os vícios que vão tentar impedi-las, né? Ou que vão tentar provocá-las para que elas ganhem força. Para que elas ganhem força. E o que Santa Hildegarda vai nos falar nesse primeiro momento aqui, quando ela vai nos trazer essa leitura?
que essa questão da espinha, dos pontos na nossa coluna, né? Nas nossas vértebras, não é Santa Hildegarda que fala. Vamos deixar isso claro. Santa Hildegarda fala que realmente existe aqui um fio condutor que passa por dentro da nossa espinha, da nossa coluna vertebral, tá? Esse fio condutor é a ponte que nos liga a Deus. Lembra que ontem, quando nós vimos ali a infusão da alma, a imagem da infusão da alma que Santa Hildegarda desenha ali, existe uma pipa dourada, né, que está ligada aos 7 pontos cardeais, e está ligado no momento da infusão da alma, esse cordão dourado é ligado a esta pipa que é Deus, né? A nossa alma tem uma conexão com Deus. Então, a nossa alma, através de um fio condutor que passa por dentro da nossa coluna vertebral. E a nossa coluna vertebral vai ter reações, isso que eu estou falando agora já é a leitura do Dr. Wigert, e é científico e medicinal, tá? Não é nada simbólico, ainda que a gente vai trabalhar com isso também no campo anímico, eu tô falando aqui da questão fisiológica, tá? Quem estudou anatomia e é da área da saúde vai entender o que eu estou falando. Cada ponto, cada vértebra desta daqui faz uma conexão nervosa com órgãos do nosso corpo, com glândulas, né, essenciais para órgãos do nosso corpo. E nós vamos ver isso aqui ao longo desse período. Óbvio que eu não vou trazer aqui uma visão muito técnica, tá? Porque eu quero que a maior parte das pessoas entendam. E eu concordo também que tem pessoas aqui que vão ter dificuldade de entender essas coisas no primeiro momento, porque estão tendo a primeira visão de Santa Hildegarda agora, né? Eu aconselho essas pessoas a assistirem a primeira parte que eu fiz aqui, foi a primeira quaresma que eu fiz aqui em relação à cosmovisão de Santa Hildegarda, na realidade foi a segunda quaresma. Você vai entender melhor quando ela vai explicar da infusão da alma e todos esses processos, tá bom? E tem um tempo para esse entendimento também, porque Santa Hildegarda faz muitas conexões, né? Me perguntaram aqui sobre a questão da medula. Santa Hildegarda fala da medula, tá? Dentro aqui tem o líquor, né? Que à noite ela ainda explica. Isso também é científico, e Santa Hildegarda já mais de 800 anos atrás já falava. Aqui dentro tem a coluna vertebral, dentro da coluna vertebral nós vamos ter um líquor, né? Que passa por ela, tá? Que é a medula, que passa por ela e faz todas essas conexões e reparações das nossas células. Por isso que o sono é essencial, porque é no momento do sono que essa reparação é feita. Porque no momento do sono, o nosso corpo descansa e a única coisa que fica trabalhando é a nossa conexão ali com a nossa alma, tá? E a nossa alma é esse fio que tá aqui dentro, tá bom? A gente pode dizer que a nossa alma é a questão da medula que tá ligada aqui. É esse líquidozinho que está cheio das conexões e das virtudes de Deus. Então, quando vamos nascer, entendendo ali a lógica, tá? Eu vou falar de uma maneira metafórica aqui para vocês entenderem. Vamos nascer, todos com um caderninho aí. Deus vai nos constituir ali. Eu quero aqui mais fogo, mais água, nós somos esses elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Então, cada um ele vai constituir de uma forma, né? Uma forma ele nos dá ali para algo que ele pretende plantar em nós, tá? Aí ele já coloca a sementinha lá em nós. Porém, isso ele faz com tudo na criação. Ele faz com as pedras, ele faz com as plantas. Quando ele vai criar uma macieira, por exemplo, né? Ele colocou ali a sementinha da macieira, tá bom? A macieira, ela não tem outra opção senão produzir maçã. Então, a realização da macieira nesse mundo, qual é a realização da macieira? Produzir maçã. Na laranjeira,
produzir laranja, né? Da pereira produzir pera, certo? Conosco, Deus faz diferente. Ele planta aqui a sua sementinha, a sementinha daquilo que Ele espera de nós, e essa sementinha está numa estrutura propícia que Ele criou ali para ela germinar, certo? Porém, com a gente Ele faz diferente. Ele nos dá a liberdade de plantar esta semente ou não, ou de plantar outras. Ele nos dá essa liberdade. Ele nos dá essa liberdade. E alguém aí do Canadá, Leandra. Então, gente, Ele nos dá essa liberdade de plantar aquilo que nós queremos plantar. Porém, nós vamos colher os frutos daquilo que nós plantarmos. Nós vamos colher os frutos daquilo que a gente escolheu plantar. Então, dito isso, a gente vai entender que existe uma ordem, né? Nós vamos entender que existe uma ordem na criação e Deus criou para obedecer uma ordem. Nós podemos quebrar esta ordem. Só que quando a gente quebra uma ordem, a gente quebra algo que, inclusive, quando a gente vai ler no Evangelho, nós vamos quebrar algo que se chama princípio, que a ordem ela está ligada a princípios. E nesse momento que a gente faz isso, nós causamos uma desestrutura, não só no nosso corpo, mas em todo o cosmos, certo? Tá claro até aqui, gente, para vocês? Tá claro? Outra pergunta que fizeram ontem e hoje ainda, se é possível eu estar em mais de uma etapa? Como eu falei para vocês, as etapas são camadas, né? São camadas da nossa espiritualidade. E a gente vai se elevando à medida que a gente vai tendo conhecimento, tá? À medida que a gente vai tendo conhecimento disso. E a gente pode decair em relação a essas coisas todas mesmo, tá? E esse primeiro momento que nós vamos falar das primeiras forças espirituais, então explica como uma pessoa vem com deficiência física. Pode explicar também, gente. Eu vou entrar nessas questões depois. No final aqui eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Porque inclusive já me falaram, Ciene, porque aqui muitas pessoas me seguem de diversas religiões, por exemplo. Entendeu? De diversas religiões, e eu respeito todas as religiões e tradições, né? Só que aqui eu vou dar um enfoque que é segundo a ótica cristã católica, tá? Eu não vou fazer outras abordagens, ainda que eu respeite todas, tá bom? O som tá baixo? O som tá baixo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá baixo? Eu não sei o que fazer para aumentar. Só me dá um ok aí se o som tá baixo para todo mundo, que a Sueli tá falando que tá. Tá ótimo? Não tá baixo? Então tá bom, gente. Não, então tá bom, vou seguir aqui. Então vamos seguir aqui. Então, nessa primeira etapa, o que a gente vai ver? As 7 primeiras virtudes, tá? Eu quero que vocês anotem, prestem bastante atenção nisso que a gente vai falar, tá? Nós vamos ver as 7 primeiras virtudes que estão ligadas com alguns sistemas nervosos, né? O nosso sistema parasimpático, que faz toda essa nossa comunicação com o nosso sistema nervoso central, certo? Então, aqui são correntes nervosas que a gente vai entender que é o fio condutor que liga a nossa alma, que nos conduz a nossa alma e que vai, através do sistema nervoso, fazer a conexão com vários outros órgãos, tá bom? Vários outros órgãos e provocar ou não algumas doenças, isso tanto a nível físico como anímico, tá? E essa visão que nós vamos ter aqui
nós vamos olhar para isso e voltar esse refletor para nós, tá? Isso aqui não é para que vocês julguem as pessoas e nem para que vocês se culpem, mas para que vocês percebam em que estágio vocês estão. Porque, novamente, nós vamos falar da plantinha aqui. Quando você comprou uma planta, por exemplo, certo? Você comprou uma plantinha e você se dedicou a ela e ela morreu, o que você pensa? Você não vai culpar a planta, né? Vai falar, nossa, essa planta foi um inútil. Essa planta não conseguiu ser aquilo que lá na floricultura me prometeram que ela seria. A gente não julga isso, né? A gente não culpa a planta. A gente procura entender o quê? Eu coloquei muita água, eu coloquei pouca água, faltou adubo, tinha muito sol, tinha pouco sol, não é isso? Então é esse mesmo movimento que eu quero que vocês façam com vocês também. Primeiro, é um olhar para vocês, um olhar não julgador, mas é um olhar de análise, de você tentar entender em que estágio você está, ok? E não se culpar. Então, primeira coisa que você vai escrever aí agora no seu caderninho, tá? Escrever aí agora no seu caderninho. Coloque aí, não existe, porque nós estamos aqui em busca de virtude, certo? Não existe virtude sem ordem. Não existe virtude sem ordem. E esse movimento é de ordenar as coisas que você sente e faz e percebe, inclusive seu ambiente também, colocar ordem para você saber por onde é que você vai começar, certo? É como entrar numa casa que está muito bagunçada. Vamos pegar não vou pegar nem a casa só não, só uma cozinha. Só uma cozinha desordenada a gente já fica louca, né? Chega lá, tá tudo sujo, todas as vasilhas sujas. O que você precisa fazer para conseguir limpar? Ordenar, né? Eu preciso separar taça, eu preciso separar prato, eu preciso separar. Então é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer com a gente. E se não tiver ordem, uma visão ordenada, a gente não consegue. A gente não consegue se reorganizar. Tá bom? A gente não consegue se reorganizar nas percepções que nós temos aqui, tá? E outra questão que você vai colocar aí, agora para você. Primeiro, tenho que ter uma ordem. Eu não vou me culpar, mas eu vou aprender com os erros a curar as minhas próprias misérias. Então, eu vou aprender a identificar os meus erros e curar as minhas próprias misérias. Esse é o objetivo dessa nossa análise aqui, tá bom? Então, dito isso, cada vértebrazinha dessa daqui tem conexão com o sistema nervoso, que vai ter comunicação com órgãos como nossa visão, nossa circulação, nosso coração, né? Nosso sistema, principalmente a maioria deles, vai estar ligado com o nosso sistema imune, porque grande parte desses órgãos aqui tem conexão com o intestino. Meu Deus, o trem ligou aqui sozinho. Tem conexão com o intestino. E o intestino é o centro do nosso sistema imune. E quando a gente fala sistema imune, a gente está falando tanto do nível do corpo quanto do nível da alma também, porque no intestino tem uma questão chamada da visão simbólica aí, ligada ao discernimento, né? Você saber que caminhos que você vai tomar, beleza? Então tá. Dito isso, nós vamos pegar aqui, nesse momento, nós vamos começar a falar não de um livro que nós apresentamos ontem, que foi a visão que estava ligada lá no Cívias, né? Que é onde Santa Hildegarda fala da criação da alma, né? E das etapas da vida, da maturidade emocional, da maturidade espiritual. Mas nós vamos falar aqui da visão do livro dos méritos da vida.
de uma visão que tem lá que chama o Cristo cósmico, ou o homem cósmico, né? E nessa visão aqui, no primeiro grupo de visões, de vícios e virtudes, que estão ligados diretamente com essa primeira etapa, né, que é a pocilga que nós falamos ontem, esse homem cósmico, ele vai olhar para o leste. Então, ele olha para o leste, onde tem o nascer do sol. E essas virtudes que vão vir desta primeira visão, elas nascem e têm a energia do nascer do sol. O que você sente quando você está vendo o nascer do sol? É essa energia, tá? Que essas virtudes vão trazer para nós. Lembrando que esse grupo tem sete vícios e 7 virtudes. Essas 7 virtudes são as que vão nos fazer impulsionar para irmos da pocilga para a adega, tá bom? Que é a segunda etapa da elevação espiritual, tá bom? Então, nesse aspecto aqui, eu inclusive chamo isso aqui das 7 primeiras forças divinas da criação, porque elas estão ligadas às nossas necessidades básicas aqui, tá? Do que a gente precisa cultivar ali na infância. Inclusive, são as virtudes que quem quer engravidar, por exemplo, precisa cultivar. Por quê? Porque está ligada à fisiologia, né? Está ligada à nossa existência corpórea aqui, entendeu? O corpo não fica ali recebendo, não fica ali reproduzindo, para ele é muito fácil reproduzir, né? Se alimentar. Então, é essa visão, tá bom? E aqui, ela vai nos trazer a C1, né? O primeiro vício e virtude, tanto o vício quanto a virtude, estão centralizadas nessa primeira vértebra, tá? E o vício é o amor pelas coisas do mundo. É amor pela matéria. É um apego pela matéria. Eu só me relaciono com a matéria. Vamos lembrar da imagem do porco ali, né? Vamos trazer a imagem do chiqueiro, do porco ali. E a virtude que vai combater este vício vai ser o amor celeste. E esse amor celeste, gente, esse amor celestial é aquele amor que tem uma conexão direta com Deus, pelas coisas que muitas vezes, nesta etapa, a gente nem conhece por inteiro. A gente nem conhece por inteiro, mas a gente sabe que existe. E isso através da educação. Nesse aspecto aqui, dentro dessas 7 primeiras virtudes, tem um chamado de educação para os pais. Ótimo, tem como trabalhar essas virtudes. Gente, tudo que eu for falar aqui, igual aqui hoje, vou falar das 7 primeiras virtudes, que está no primeiro grupo de virtudes. Aqui no Instagram, porque eu não vou falar sobre cada uma, especificar, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Eu já tenho isso, já tem quase 2 anos que eu venho publicando sobre isso, e está gratuito para vocês aqui numa aba aqui do Instagram, tá? Chamado lá Vícios e Virtudes. Aí tem o primeiro, segundo e o 4º grupo. Eu só não publiquei o 5º, tá bom? Então vocês vão entrar lá e vocês vão ver qual que é o vício, qual que é a virtude, o que que causa, que pedra que você vai usar, que oração que você vai usar, que comida que você vai fazer, que exercício espiritual você vai fazer. Entendeu? Tem tudo aqui de graça. Tem tudo aqui de graça. Não, o isqueiro não é na lombar. Então, vamos lá. Aí, essas primeiras debilidades aqui, tá? Vão estar ligadas. É porque eu acho que você tá vendo sob uma ótica da Ayurveda, talvez, né? De outras tradições.
Mas depois nós vamos falar sobre isso, tá? E aqui, essa vértebra, ela tem uma ligação direta com os nossos olhos, com os nervos ópticos e com o nosso cérebro. Ela vai poder causar aqui problemas de vista, problemas de hipertensão arterial, principalmente aquela hipertensão que afeta muito a visão, tá? Crises nervosas, cansaço crônico, vertigens, náuseas. Isso não quer dizer que quem tem problema de vista tá com esse vício, tá? Porque às vezes a questão do olho pode ser... Você desconhece a Ayurveda? Talvez a questão dos olhos pode ser a questão da questão metafórica também, tá? Da questão simbólica de você perder a visão, de você não ter discernimento, né? Porque vamos lembrar o que é ali na pocilga, a gente não tem discernimento ali. Nós não temos discernimento. Nós não temos uma visão clara, né? A gente se relaciona com aquelas coisas e tá tudo bem. Na C2, nós vamos pegar aqui a C2, ela já vai estar ligada ali com o que Santo Hildegard traz, a petulância, tá? E a petulância a gente cuida com disciplina. A gente cuida com disciplina, disciplinando uma pessoa deixa de ser petulante, quando a gente entra com a disciplina. Lá, aqui no Instagram, vocês vão entrar e vão ver a descrição de cada coisa, para vocês tentarem se identificar, tá bom? E aqui vai ter uma conexão direta com os nossos ouvidos, tá? O ouvido também vai ter uma conexão sutil ali com os olhos e aqui com os seios nasais, tá bom? Vocês vejam que para uma pessoa fazer uma identificação clínica de alguém, ela tem que entender muito bem, tanto do campo anímico quanto do campo orgânico, para ela fazer um diagnóstico. Não é uma tabelinha que você vai pegar aqui, ó, a pessoa tá com dor no ouvido, e aí eu vou, tá com dor no ouvido, tem o vício da arrogância, vou passar um exercício. Não é assim que funciona, tá? Isso aqui é um parâmetro para a gente poder analisar, ok? Então aqui dentro desse problema do ouvido, que pode afetar também um pouco dos olhos, né? E vai afetar um pouquinho também aqui nos seios nasais, a gente tem que entender, né? E aqui pode causar rinite, pode ter pólipos, né? Infecções nasais, alergias, e vocês vejam que a conexão dela é com o ouvido, tá? Na C3, aqui na C3, ela vai falar dos prazeres, da diversão, tá? Vai falar dos prazeres, da diversão, e a gente vai combater isso com modéstia. Vejam que aqui são as 7 primeiras virtudes que quem é mamãe, papai aí tem que cultivar nos filhos, tá bom? Então vai ter uma conexão aqui com o nariz e com a, como chama aqui? Trompa de Eustáquio. Agora veja bem, tem uma conexão com o nariz e com a trompa de Eustáquio. Essa trompa de Eustáquio aqui é uma glândula, gente, é uma cavidade, não é uma glândula, é uma cavidade que tem uma comunicação aqui com os nossos ouvidos. É através dessa trompa que eu consigo mandar a quantidade de oxigenação necessária aqui para o ouvido, tá bom? E quando a gente toma uma antipatia da pessoa, como fica? Eu não entendi. Aqui tem uma comunicação, então a pessoa, esse vício está ligado com o nariz, mas pode afetar também os ouvidos, porque tem uma comunicação ali com esse através dessa trompa, tá? Tem uma ligação com o nervo do trigêmeo, tá bom? Então vai ter problemas de otorrinolaringologista, vai ter catarro crônico, pode ter asma, pode ter nevralgia do trigêmeo, que é muito comum, dor nas moelas, acne e eczema, tá? Acne e eczema é muito comum nessas pessoas que têm aí esse vício pelos prazeres, né?
pela diversão, né? E você coordena isso com modéstia. Com modéstia. Lá eu explico o que é modéstia, tá? A perda auditiva pode estar ligada com esse vício também, tá? Isso não quer dizer que todo mundo que teve uma perda auditiva tem esse vício. Pode ter uma conexão, tá? Vai depender de um diagnóstico clínico, porque às vezes a pessoa tá com uma perda auditiva porque teve uma causa mecânica, né? Ela enfiou alguma coisa lá. Então, assim, depende de diagnóstico, não é uma tabela matemática, tá? É um parâmetro para a gente ter ideia de como trabalhar na parte clínica, tá bom? E que também cada um pode se autoanalisar dentro desse aspecto aqui. Na C4, ela vai falar aqui da dureza do coração, tá? Que ela é combatida com a misericórdia, com atos de misericórdia. Então, ela vai estar ligada à região oral, tudo que é ligada à fala, às cordas vocais, à laringe, tá? E aqui pode trazer sinusites, anginas, laringites, afonia, dor na garganta, né? Febre, catarro, pólipos também na garganta, tá bom? Na C5, a gente vai ver aqui a covardia, que está muito ligada à área do porco ali também, né, gente? Muito ligada à área do porco. E a gente combate a covardia com a confiança na vitória de Deus, sabendo que temos uma confiança em Deus, acreditando que Deus pode tudo, né? Acreditar que existe a vitória de Deus. Nesse caso aqui, vai afetar muito a nossa pele, vai afetar músculos, coelho, acho que coelho é pescoço. Se a Maria estiver aqui, me corrija se eu estiver errada. Coelho vai afetar o pescoço, né? A musculatura do pescoço, ombros e amígdalas, tá bom? Então a gente pode ter aqui problema cutâneo, eczema, laringe, angina, dor de garganta, amidalite, ombros com problema, dor no baço, tá bom? Isso em função da covardia. A ira é o sexto vício que está ligado aqui à sexta vértebra, tá bom? A ira é combatida com o exercício da paciência. Com o exercício da paciência. E aqui nós vamos ver que essa vai ter uma ligação com o nosso tato. Vai ter uma ligação com o nosso tato, porque tá ligada aqui aos braços, aos ombros, né? Também é o nosso tato. Aliás, minto. É o primeiro aqui que tá ligado ao tato. O quinto aqui que tá ligado ao tato. Esse daqui vai ter uma ligação com o nosso sistema imune, que também tá ligado muito com a questão aqui dos pulmões, do estômago. Vai ter uma correlação com os nossos ombros e braços, por quê? Se você for parar para ver, por exemplo, a constituição de um colérico, eu sempre vou falar do colérico, que é a matéria que eu estudo mais, né? Aí a calcedônia, a Daia já tá dando indicações aqui, ó. A Daia já, inclusive a Daia, você tem ainda, né, Daia? A Daia tem uma caixinha de pedras das 7 forças curativas para esses primeiros vícios aqui, entendeu? É uma caixinha muito interessante, que ajuda muito nesse processo. Então, se você for olhar para a constituição física do colérico, o colérico ele tem ombros largos, inclusive é uma das características físicas, né? Por quê? Porque ele foi feito para combater, ele foi feito para sentir uma ira necessária num momento específico, para ter o bom uso da sua má inclinação. Ele precisa ter isso, né? Então, para que ele combata, para que ele defenda, inclusive quando a gente olha para a questão da ira, pensa, aquela pessoa que é pacífica de tudo, né? Entra um bandido na casa para matar filho, matar mulher, matar tudo, e ele tá lá. Ele não defende a sua prole. Isso no animal é natural. Então a gente tem que ter o bom uso das nossas más inclinações.
Então, ele foi constituído para isso, tá? Então, a sexta é a ira, e a gente combate a ira com a paciência, tá? Inclusive, aí a pedra de calcedônia é maravilhosa, tá na caixinha lá obrigado pro pessoal que tá colocando aí a vértebra, o vício e a virtude. Coloquem no caderninho de vocês, gente, por favor. E aí depois vocês visitem aqui o Instagram, onde tá lá bem explicado. Tem exercício espiritual, tem sugestão de algumas pedras, tá? Lembrando que as pedras são sugestões, tá? Podem ter várias pedras para um único vício. Eu e a Daya vamos fazer uma live aqui falando sobre isso em breve, né, Daya? Então, esse vício, ele pode trazer o quê? Dor nos ombros, dor no baço, diversas enfermidades autoimunes, porque ele vai afetar o nosso sistema imune. Percebam que essa primeira etapa, que está ligada aqui nas nossas primeiras vértebras, elas têm conexão direta com os nossos órgãos do sentido, tá? Que são visão, audição, paladar, né? Visão, audição, paladar, tato, olfato e sistema imune e linfático, tá? Então falamos aqui do sistema imune, e a sétima vértebra, ela vai estar ligada com o vício do cinismo. Tô falando agora a sétima. A sétima vértebra está ligada com o vício do cinismo, tá? E a gente cura esse vício com a ânsia de viver, tá? A ânsia de viver de verdade. Quando a gente fala viver é de verdade. Imagine se ali na pocilga não é viver. Aquilo não é uma vida, né? É uma existência ali. Aquilo não é vida para nós humanos. É vida ali para o porco, que foi constituído para aquilo. Nós humanos fomos constituídos à imagem e semelhança de Deus para nos aproximar dele. Essa semente que é colocada é a semente pela qual nossa alma anseia ver germinada, tá bom? Então aqui, nesse aspecto aqui, esse vício vai afetar a glândula da nossa tireoide e o baço, tá bom? Então vai causar vários problemas ligados aí à tireoide, causar também a irregularidades do sistema linfático, vai afetar muito o sistema linfático. Então ficou claro para vocês aqui esses 7 primeiros vícios e virtudes? Que depois vocês vão entrar aqui e vão ler as características de cada um. Seria aquelas pessoas que se tornam vítimas também, gente. Aqui vai ter tudo em relação a essa questão da vitimização. Nesse lugar aqui, principalmente nesse lugar aqui, é um lugar onde o que mais vai imperar é o comodismo. Porque nós nascemos e já estamos ali dentro dessa pocilga. É a sétima vértebra, o da tireoide é a sétima vértebra. Quem tá perguntando aí? Tireoide é a sétima vértebra, gente. E o vício que tá ali é o vício, quem perguntou, é o cinismo, tá? Só que nós vamos ver isso mais à frente também. Vamos tentar entender o que é isso. Tem outras vértebras que podem se conectar e também afetar a tireoide, tá bom? Não partam do princípio que, eu tenho o vício do cinismo. Não é isso, tá? E vocês vão entender direitinho o que é cinismo lendo o que eu descrevi aqui, tá bom? Vai ficar gravada, tá, gente? Só se o Instagram não permitir. Só se o Instagram não permitir e fizer e bugar aí. Aí o que acontece? Neste lugar aqui é um lugar de comodismo. Vamos nos imaginar ali na pocilga. Então é um lugar muito cômodo, onde a gente recebe comida, onde a gente tem tudo na nossa mão,
E a gente só sai, principalmente, cultivando essas 7 primeiras virtudes. A gente só consegue sair desse lugar cultivando essas 7 primeiras virtudes. Principalmente essa última que vai falar aí do anseio por uma vida. Autodepreciação está ligado com o comodismo? Autopreservação pode estar. Só que autopreservação é uma coisa, covardia é outra coisa. Covardia é outra coisa. Porque é natural você se autopreservar, né? Eu não vou arriscar minha vida. Atravessar uma rua que tá passando um monte de carro aí. É uma autopreservação. Agora, eu não ter um impulso qualquer de calcular o tempo para fazer isso e eu ficar com medo a todo momento de atravessar aquela rua, aí já é covardia. Então, nós temos que entender muito isso. E aqui dentro desse aspecto, vai ter uma coisa que o brasileiro é muito bom, né? Em fazer o possível. Você já reparou que fazer o possível não é fazer o melhor que você pode? Quando a pessoa fala assim, eu vou fazer o possível para aparecer, vou fazer o possível. Ela já está dizendo que ela está de corpo mole. É diferente dela fazer, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou fazer o melhor que eu posso, eu vou me comprometer. Não é fazer o possível, é fazer o seu melhor. Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos que buscar fazer o nosso melhor. E diante disso aqui, podem escrever aí. Vou abrir o meu coração e vou abrir os meus olhos para a sabedoria e as oportunidades que estão contidas nesses ensinamentos. As oportunidades que estão contidas nesses ensinamentos. Identificar a minha fraqueza, porque através da minha fraqueza eu vou conseguir me elevar. Deus permite que nós soframos com as nossas fraquezas para que a gente consiga se elevar. E às vezes a nossa fraqueza só está ali na nossa alma, só está incomodando a nossa alma. A nossa alma grita o tempo inteiro. Porque ela tem um caminho já traçado aqui para nós. Deus plantou a sementinha aqui. E a nossa alma grita para que a gente entenda qual que é a nossa necessidade no mundo. Só que a gente tende a ignorar a alma. E quando a gente ignora a alma, o nosso corpo sofre. Então, quando surge uma doença, nisso, Santa Hildegarda vai ter uma comunicação muito boa com a minha prática clínica, que eu trabalho com a nova medicina germânica. Então, o que a medicina germânica fala? Que as dores no nosso corpo são geradas por conflitos emocionais que ficaram ali sem resolução por muito tempo. Porque a nossa tendência a alma gritou, eu não olho para aquilo, porque olhar para aquilo às vezes dá trabalho. Olhar para um conflito que precisa ser resolvido dá trabalho. Por exemplo, olhar para a dor de uma traição. Quantas pessoas vocês não conhecem que não olham para isso? Que a coisa está tão clara que ela não olha para isso. Porque olhar dói. Olhar para isso, enxergar e ter consciência disso, assumir que isso aconteceu, nos cobra atitude. Nos cobra atitude. E a atitude dá trabalho. E às vezes eu prefiro ficar naquele lugar incômodo, inóspito, que o meu corpo é machucado com aquilo, mas é um lugar que eu conheço. Se eu tomar uma atitude, vai me levar para o desconhecido. E é aí que entra a covardia. Tá? E é aí que entra a covardia, o comodismo, porque é uma tendência, inclusive, do nosso corpo. Só que quando isso acontece, isso grita na nossa alma, nós não resolvemos isso, que é o tal do ressignificar que as pessoas falam, né?
nós não solucionamos isso, essas dores vão afetar o nosso corpo. Por que que elas vão afetar o nosso corpo? Pela lógica, pelo princípio, pela ordem que já foi estabelecida, que tem uma conexão nervosa que vai afetar ali as nossas glândulas, algumas glândulas que estão ligadas com alguns órgãos. Fica claro para vocês isso, gente? Tá claro para vocês isso? Que esses órgãos são afetados por essa razão? E que nós temos que ter um direcionamento efetivo para isso, um gerenciamento, e aqui nós vamos falar de gerenciamento emocional, para que isso nos leve para aquela tenda que a gente quer chegar. E vocês percebem que nesse nível aqui do que eu estou falando para vocês, existe um grau de ignorância. Ignorância que eu falo é no sentido da... não é no sentido pejorativo da pessoa ser ignorante, mas é no sentido da pessoa desconhecer a verdade. Dela desconhecer. E isso tudo vai fazendo sentido. Que bom, gente, que bom. Porque é tão complexo, né? É tão complexo que eu fico preocupada em querer ser clara demais e não conseguir. Mas então, nós precisamos ter aí o gerenciamento das nossas emoções. Nós precisamos ter o gerenciamento das nossas emoções e nos aproximar cada vez mais de Cristo. Então, como eu falei para vocês, que isso é uma camada da nossa estrutura espiritual. Então, quer dizer, essa camada ainda faz parte de nós. Nós já podemos ter evoluído para uma outra camada, para uma outra etapa, né? E percebam, eu recebi tantos relatos a respeito da live de ontem, né? Quando no final eu fui ler, vocês percebam que eu nem falei sobre a quinta etapa, né? Eu só li. E essa quinta etapa, me perguntaram, essa quinta etapa é dos santos? Não, gente. Essa quinta etapa é para nós. Santo Hildegard estava nessa quinta etapa? Estava, acho que além dessa quinta etapa. Porque a ela, como para outras tantas pessoas, né, dentro de uma mística aí, foi concedida a ela graças, né, dádivas ali, possibilidades de enxergar coisas que Deus permitiu, né, e que a nós não é possível. Isso aqui é para todo mundo, alcançar essa tenda de ouro é para todo mundo. E aí algumas pessoas me relataram, né, Luciana, você podia mandar a oração do final. Gente, aquilo não era uma oração. Aquilo era só a descrição da tenda. E é tão lindo e é tão magnífico que realmente ela parece uma oração. E ela nos comove. E muitas pessoas me ligaram chorando, dizendo que choraram também. Por quê? Porque isso nos toca muito fundo, porque nós reconhecemos esse lugar. Esse lugar a nossa alma reconhece e ela anseia por esse lugar. Ela anseia, ela quer chegar neste lugar. Então essa é a primeira etapa, são os primeiros dias que eu quero que hoje vocês façam esse exercício, tá? Façam esse exercício de procurar ler aqui no meu feed, tem a descrição de cada uma delas, e procurar identificar em vocês quais desses vícios, porque tem alguns vícios que eles vão deixando memórias em nós, né? Vão deixando memórias em nós. Às vezes porque nós sofremos algum tipo de trauma na infância, uma série de coisas, né? Eles vão nos deixando memórias ou ficar marcados demais na gente ali, né? Como eu vou falar para vocês aqui, às vezes tem ligação inclusive com o temperamento. Quando a gente for falar de temperamento, isso vai ficar bem claro para vocês, né? Eu tenho um vício ali na ira, de me sentir irada, né? Porque faz parte da minha constituição. Então tá na minha memória isso. Ai, que bom, fico feliz. Fico feliz. Então,
eu fico feliz de vocês. Eu tô respondendo uma pessoa que eu vou lendo, vou falando, quem vai assistir depois não sabe porque eu tô respondendo. A pessoa falou que fica claro da forma que eu tô explicando. Eu tô tentando ser o menos técnica e o mais simples possível para que todo mundo que assista possa entender, tá? Porque eu quero que vocês entendam. Quem quiser entender isso aqui de uma forma mais técnica, mais profunda, mais médica, mais terapêutica, né? Aí já é outra coisa. Nós vamos por uma outra etapa. Mas aqui é para que qualquer um entenda e qualquer um use as armas que tem, as ferramentas que tem e trabalhe isso na sua vida, tá? Lembrando que as virtudes são uma construção e a gente se constrói nesse caminho, nesse caminhar, e nós também decidimos isso. Isso depende de uma decisão nossa. Não adianta você usar isso e querer mudar alguém. Por isso que eu estou falando que o olhar é para nós, é para a nossa própria essência. Então, diante daquela descrição que é uma oração, de tão lindo que é aquele lugar, né? De tão lindo que é aquela tenda, né? Imaginar-se naquele lugar é tão maravilhoso que a gente entende aquilo como uma oração. Eu preciso exercitar a paciência e também tenho um problema nos olhos. E isso pode ter relação com o temperamento. Ao longo desse percurso aqui, vai ter muita... vai fazer muito sentido para você, tá? Toda a nossa trajetória, quando a gente for falar de temperamento, você vai entender bastante também, tá? Eu não quero ficar trazendo muita coisa aqui, porque Santo Hildegard já é bem complexo, né? A gente vai estar trabalhando aqui com simbólica, com pedra, com vício, com virtude, com doença, né? Com doenças que são afetadas ali, doenças da nossa alma, né? Doenças emocionais. E estamos falando aqui das doenças que esses vícios emocionais afetam o nosso corpo. Então já é complexo para algumas pessoas entenderem. E mais para frente a gente vai estar falando disso, dos temperamentos e fazendo uma conexão aqui, tá? Vamos falar de pedra e vícios e virtudes também, vocês vão conseguir entender de forma mais clara, tá? Que bom, gente. Então, diante disso aqui, o que eu quero fazer? O exercício que vocês vão fazer hoje. Vocês vão pegar aqui o Instagram, vocês vão lá na aba de vícios e virtudes, vocês vão ler cada um deles, tá? Do primeiro grupo, não leiam outros mais, tá bom? No arquivo vai ter muito mais do que isso, lembra? No arquivo nós vamos terminar a física agora em agosto e vai entrar umas coisas novas a partir de setembro. Vai ter muito mais do que isso a nível profundo, tá? A nível profundo. É onde a gente vai ver vértebra por vértebra, né? Situação por situação, que não cabe a gente fazer aqui na live. Aqui, gente, eu quero ceder o maior conteúdo possível, gratuito, para que vocês minimamente consigam caminhar nisso aqui, tá? Minimamente. Os vícios e virtudes que eu estou falando está aqui na minha aba. Quando eu falo aba, tem ali, quando vocês abrem o Instagram, tem a aba de vídeo, tem ali o feed, tem o vídeo e tem um caderninho, é tipo uma revistinha, lá naquela aba, tá? Não é nos destaques, não. É numa aba, no feed. Eu vou publicar nos stories o que é essa aba para vocês entenderem. É onde eu repete o exercício. O exercício é vocês entrarem na minha aba e procurarem dentro da aba Vícios e Virtudes, grupo 1. É tudo que nós falamos aqui hoje. Grupo 1. Aí, só o grupo 1, gente, tá? Aí vocês vão lá no grupo 1, vão ler cada um dos vícios e virtudes e tentar identificar o que tem desses vícios em vocês, ainda que seja só uma memória. E dentro disso você vai anotar aí no seu caderninho, vício tal e virtude tal, tá? Que é para você avaliar só as suas virtudes também.
Porque a gente fica aí atrás de saber qual é o vício e a gente não sabe qual é a nossa virtude em potencial. E o que eu quero que você faça? Aqui do lado você vai colocar, numa escala de 1 a 10, quanto que esse vício me acomete? Coloca lá. Numa escala de 1 a 10, quanto que essa virtude está presente em mim? Tá bom? No final dessa jornada, isso vai fazer muito sentido. Entendido para todos vocês aqui? Já ultrapassamos o nosso tempo aqui. Já fiquei 1 hora. Era para ficar 40 minutos. Então, gente, façam esse exercício. Amanhã nós vamos vir aqui para falar do segundo grupo de vícios e virtudes, tá bom? E eu vou trazer de forma muito clara para vocês o que a gente pode fazer. E aqui não é para vocês olharem o vício e se sentirem ali desesperançosos, né? É para cultivar a esperança, de vocês falarem, nossa, eu posso dar um jeito nesse negócio aqui. Sou eu que vou colocar ordem nesse negócio. Porque é você que vai colocar ordem. E principalmente descobrir qual é essa semente, tá? Essa semente que ontem, quando eu li sobre a nossa... Inicia 12/12, todos os dias 12/12. Quando eu li sobre a tenda, todo mundo ficou tocado. É descobrir o que é que chama para essa tenda, tá? Qual que é a sua semente, qual que é a sua realização e o que você precisa para que essa semente seja fecunda. Como que você tem que trabalhar esse solo para que essa semente seja fecunda. Porque é essa semente que vai te levar lá para a tenda, tá bom? Então, gente, eu agradeço a presença de vocês aqui. Agradeço muito. Amanhã nós estaremos aqui para tratar do segundo grupo de vícios e virtudes. Façam o exercício, anotem no caderninho, me marquem, eu quero ver essas anotações. Comentem aqui na live o que vocês acharam disso. Pode comentar se teve dificuldade, qualquer comentário. Eu preciso saber, isso é muito importante para mim, tá? Inclusive na direção do que eu quero fornecer para vocês aqui. E é desejo do meu coração, que vocês consigam se perceber nesse processo, tá? E ver a possibilidade da mudança. Uma mudança produtiva naquilo que precisa ser mudado. Então é mão na massa, é tentar identificar o que me limita e façam esse exercício hoje. E a gente vai se encontrar amanhã, 12/12, para mais um momento aqui de entender esse legado maravilhoso de Santa Hildegarda para a nossa vida. Muito obrigada pela paciência, pelo prestígio, pelo tempo que vocês gastam aqui me ouvindo. Eu fico muito feliz com isso, muito feliz e grata. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Grande beijo para cada um.